Quem é de Porto Alegre já sabe que nós estamos às margens do Guaíba, mas dessa vez nós vamos falar dos clubes náuticos da capital gaúcha e do remo, um dos esportes mais antigos praticados aqui no nosso estado. O quê? Você ficou surpreso que Porto Alegre tem clubes de remo e que eles são sim muito populares? Pois a partir de agora a gente te conta os detalhes dessa longa história do remo aqui no Rio Grande do Sul. Então fica ligado, pois o Com a Câmara na Cidade de hoje está no ar. A história do remo nas águas gaúchas começou ainda no final do século XIX, quando dois clubes, ambos de origem alemã, se juntaram para formar a primeira federação esportiva de remo no Rio Grande do Sul. Fundada oficialmente no dia 17 de fevereiro de 1894, a Remosul tem como missão promover, divulgar e ampliar a prática do esporte em todo o estado. O remo ele veio para o Brasil pela comunidade da imigração germânica, foram os primeiros clubes de remo, depois portuguesa e depois italianos. E essa história é bem marcante porque a maioria dos clubes que mantém o remo hoje em dia, eles continuam dentro dessas famílias. Então o remo, a tradição de remar, ela muitas vezes passa de família em família, né? Passa dentro da sua família de uma maneira assim de oportunizar e gostar do meio, do ambiente, de gostar de competir. Alguns é só para lazer, mas também tem aqueles que gostam de competir. O esporte é um esporte completo, né? Um dos mais completos. Ele tem um desenvolvimento cardiovascular fantástico, cardiorrespiratório, de força, potência e muito desenvolvimento mental também. Então, o remador é um cara seco e forte, né? Ao contrário do que as pessoas pensam, imaginam que o remo tenha uma correlação com outros esportes aquáticos, como a canoagem, enfim, outras categorias, não tem nada a ver, porque o remo ele desenvolve os grupamentos inferiores do corpo, mais perna, né, do que o ombro e braço. Usa-se muito o tronco, mas 85% da força propulsora do motor do barco são as pernas. Então o remador é uma espécie de perereca, assim, tem as coxas muito desenvolvidas, o core, o abdômen e a parte superior também, mas não é o que se imagina uma pessoa bombada, digamos assim, né? Ele é seco pela questão cardiorrespiratória. Com uma história já centenária, a Remosul organiza cursos de formação de atletas, negocia novos espaços para as regatas que acontecem no estado e ainda ajuda na divulgação e promoção dos eventos nacionais e internacionais que ocorrem no território gaúcho. Atualmente, a Federação de Remo do Rio Grande do Sul possui 11 clubes náuticos filiados à associação. 5 deles ficam aqui mesmo, em Porto Alegre. Aqui no estado, a Federação de Remo possui 129 anos de história. Ao longo desse período, os esportes ficaram cada vez mais profissionais e muitos ficaram extremamente populares. Infelizmente, o remo não conseguiu acompanhar o prestígio de outras modalidades, mas os ideais que movem os atletas praticantes do remo, esses nunca mudaram. O que me trouxe aqui realmente foi o esporte ao ar livre. Não existe quase esporte ao ar livre para a gente fazer, a não ser atletismo, que nessa faixa de idade não dá, mas o remo permite. E é um esporte completo, né? Que mexe com todos os músculos e ainda integra a gente com a natureza. Vocês estão vendo hoje que o dia está maravilhoso, que na margem está cheio de garça, porque tem um cardume de peixes naquele local. Quer dizer, é um prazer estar constantemente aqui nesse contato e saboreando a vida, né? E eu recomendo que qualquer pessoa até os 76 anos pode começar a remar porque dá certo. Até os 75 anos, a Daisy praticava o voleibol. Agora, aos 86, o remo se tornou uma grande paixão. O exemplo da Daisy foi seguido pela Arlete, que há 10 anos também descobriu que remar pelas águas do Guaíba é ingrediente fundamental para uma rotina cada vez mais saudável. A gente tem muita satisfação em ficar curtindo a natureza, o sol, a água. O que me trouxe aqui foi a participação em um grupo de aquático. Isso é uma coisa bastante difícil de as pessoas conhecerem os clubes náuticos, porque não é muito difundido, apesar de no União ter o departamento de remo,
mas para o grupo, o povo em geral não conhece os clubes náuticos. Aqui desde 12 anos já tem a escolinha e não tem limite. 80, 80 e tantos, dá para continuar participando do remo. A gente já falou bastante da história do remo no Rio Grande do Sul. Vimos a teoria, mas e na prática? Como será que funciona? O remo é um esporte com baixo impacto, né? Excelente para desenvolver a saúde. Então ele pode começar com 10, 12 anos e terminar com 100, 105, quem sabe. Nós temos remadoras aqui com 87 anos competindo. Pelo que eu aprendi até agora, existem 2 tipos de remos e diversos tipos de barcos. Lá atrás, na origem desse esporte, tudo era feito em madeira. Mas agora, mais de 100 anos depois, os equipamentos evoluíram e os materiais sintéticos trouxeram uma vantagem competitiva aos atletas. Os nomes também variam bastante. Tem o remo de palamenta simples, palamenta dupla, tem barco com timoneiro, single esquife, duplo esquife, enfim, é muita coisa para mostrar. E como tudo isso ainda é muito novo para mim, eu vou chamar para participar aqui a Ana Valesca, ela que é a primeira presidente mulher da Remosul, a Federação de Remo do Rio Grande do Sul, para ela nos explicar por que existem tantos tipos de barcos, os remos, as diferenças de nomes e também as principais categorias e classes de competição. Bom, o remo é um esporte muito antigo, não só no país, como no mundo inteiro, né? Ele entrou na Olimpíada, foi um dos primeiros esportes olímpicos, então ele vem com uma tradição muito grande. Quando eu falo de barcos, categorias e remo, sempre vai depender do tipo de atleta que eu tenho, né? Para a formação de uma guarnição. Por exemplo, o barco 8 é a prova mais tradicional, então ele é composto de 8 remadores, 1 timoneiro. Aí o barco For são 4 remadores sem timoneiro, o barco 4 com, que é com timoneiro, e assim vai. Aí tem o duble, o 2 com, que é menos utilizado hoje em dia, o single esquife, e tem os barcos escolas, que são os canóis, que são os barcos para iniciantes. E antigamente, como tu havia falado, né, nós tínhamos os barcos que eram de madeira, e nós temos ainda, a maioria dos clubes gaúchos tem os que se chamam gig, que são os barcos de madeira que são para 5 pessoas ou 6 pessoas, dependendo da adaptação dele, com timoneiro. Esses barcos eles são um pouco mais largos, então se usa para o remador iniciante e se usa como barco de passeio também. E quanto aos remos, existe o palamenta simples e o palamenta dupla. Isso quer dizer, ou o barco, o remador rema com 1 remo ou com 2 remos. Então, dependendo do tipo de barco também. Por exemplo, o single skiff, ele usa 2 remos. O 400, ele usa 1 remo. São 4 remadores, mas cada remador utiliza somente 1 remo. Então, essas são as diferenças básicas, assim, dos barcos e dos remos. E as categorias, a partir dos 27 anos, o atleta remador é master. Então, aí essas categorias vão sendo divididas em master A, B, C, D, F, G, H e assim vai. Então, é de 5 em 5 anos. Então, é o master A, o master B, o master C, o master D. E aqui no GPA, por exemplo, onde nós estamos, é um dos clubes, é o clube mais antigo do Brasil em referência aos outros, né, que ainda estão em atividades. E esse clube, ele tem atletas de quase 90 anos. E isso é muito bacana, porque o remo propicia, né, essa inclusão, o remo propicia com que venha jovem, se apaixone pelo atleta, pelo barco, pela modalidade, pelo ambiente, né, estar no meio da natureza, e ele vai até quando ele puder. Isso é muito bacana no remo. Hoje, a Remosul luta para dar maior visibilidade ao esporte e atrair mais praticantes da modalidade. Mas para isso, existem algumas barreiras e obstáculos que precisam ser superados. No início de março, representantes da Remosul estiveram aqui na Câmara Municipal. Durante o período da Tribuna Popular, a associação pediu apoio do Poder Legislativo para resolver algumas demandas da comunidade esportiva. A federação solicita a construção de uma ciclovia e a criação de uma nova linha de ônibus para facilitar o acesso à rua João Moreira Maciel, local que hoje abriga os principais clubes de remo da capital gaúcha. Além disso, a entidade ainda busca que essa rótula, que também fica aqui na zona norte de Porto Alegre, seja denominada como Rótula dos Remadores. É só fazer um pedido de providência aqui. Bota no SEI e vai lá para a prefeitura, mas não resolve, cara.
quando falo que vamos fazer um grupo de estudos, é para não resolver. Quando falo aí, como é que tu falou? Estudo de viabilidade, e aqui não vai resolver. Né? Porque se é só, né, tentar mexer numa linha, se tem condições, por que não se faz? E aponta aí, daqui a 30 dias tu volta lá na IPTC, vê se pelo menos foi encaminhado isso. Né? Então essas são as dificuldades, porque a prefeitura também não pode tudo. Né? A prefeitura também não pode tudo, ela não pode, inclusive temos em Porto Alegre os problemas de ciclovias, que eu chamo de ciclofaixas, que ciclovias são outras coisas, né? Que falta bicicleta para andar. Tem ciclovia da José do Patrocínio, por exemplo, que atrapalha o trânsito, estacionamento nos dois lados e mais a ciclovia, e ninguém anda naquela ciclovia. Então não é assim fazer uma ciclovia. Aquilo que for de nossa competência a gente vai tocar aqui pela Câmara, e o que não for a gente vai bater na porta certa, né? Caso EPTC, que estão solicitando a questão de transporte lá público, não tem, antigamente tinha, hoje não tem. Aí tu imagina um guri da periferia, né? Não tem como se deslocar até lá. E aquele que tiver a possibilidade de bicicleta, por exemplo, aí tem que ter ciclovia. Então, tudo são demandas que a entidade tem que tocar e nós também tocar aqui através do gabinete. Em nota, a Secretaria de Mobilidade Urbana e a Empresa Pública de Transporte e Circulação informam que não há previsão no Plano Diretor Cicloviário Integrado de implantação de rede cicloviária na Rua João Moreira Maciel. Já com relação ao transporte coletivo, a EPTC informa que a Federação de Remo pode fazer uma solicitação à Prefeitura para que, a partir desse pedido, possam ser encaminhados estudos de viabilidade técnica para a criação de uma nova linha na região. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana reforça que, no momento, não existe uma solicitação encaminhada pela comunidade. Aqui na Câmara, os vereadores prometem auxiliar a Remosul no encaminhamento das demandas que possam ajudar no andamento das atividades dos clubes náuticos de Porto Alegre. Para agilizar a execução das propostas, o vereador José Freitas já protocolou um projeto de lei que busca solucionar na prática uma das requisições feitas pela federação. Ele já está tramitando e aqui depende do vereador tocar, né? Então a gente vai batendo para ter agilidade, a gente vai batendo na porta dos colegas para dentro do prazo. Eu acredito que dentro desse ano a gente já está com o projeto aprovado. Isso para incentivar os remadores, e não só de Porto Alegre, como do Rio Grande do Sul. Então é um estímulo para ele, para a gente colocar o nome, denominar ali, aqui através do projeto de lei, aquela rótula ali na associação como a rótula dos remadores. Na realidade, todos os esportes perderam, todas as federações têm dificuldade. Nós tínhamos 40, 50 federações, tem mais de 100 hoje. Artes marciais tinha judô, tinha taekwondo, hoje tudo virou federação. Então não é que o remo esteja desprestigiado. As federações, infelizmente, apesar dos presidentes abnegados, por exemplo, a presidente do Remosul, a Ana Valesca. A Ana Valesca é uma profissional maravilhosa, uma professora competente, já foi coordenadora de todas as escolinhas esportivas do Grêmio Náutico União, agora está à frente, né, da Federação de Remo, fazendo essa luta incansável. Mas, na verdade, cara, os empresários só querem investir em quem é sucesso. Em Porto Alegre, a federação aguarda melhorias para a comunidade esportiva. Já os atletas filiados da Remosul se preparam para o Sul-Americano, que esse ano ocorre no final de março em Mendoza, na Argentina. Enquanto isso, a população conhece ainda mais da história do remo no Rio Grande do Sul. O Com a Câmara na Cidade de hoje fica por aqui. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!